nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. A sua voz, a sua vez. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo, Luiz Pântano 578, Novo Mundo, 3442-8027. Comendador Pneus, Comendador Agostinho Prada, 2366, 3442-0115. Meio-dia 43 minutos. Hoje uma terça-feira, 9 de janeiro de 2018. Como é bom voltar. Depois de um período de férias, um período de descanso, coisa inédita para o Educadora Meio-Dia. O programa não tirava férias, mas o programa tirou férias na última semana de 2017, na primeira de 2018. Como é bom estar de volta. Eu espero que você tenha o mesmo sentimento que eu. E quero poder contar com a sua participação neste primeiro Educadora Meio-Dia que eu apresento. Ontem o programa foi apresentado pela Nani Camargo. Participe do programa pelo WhatsApp 992225124, mandando a sua mensagem de texto ou voz, ou então pelo Facebook da Educadora, ou ainda pelo telefone da Educadora, 2113 5020. Nani Camargo, como nós não nos vimos ainda pessoalmente esse ano e nem aqui no estúdio, feliz 2018, Nani. Oi, Caio. Feliz 2018 para você também. Muita paz, muita vida longa ao Educadora Meio-Dia. Ontem eu falei sobre isso, né? Ontem foi o primeiro programa, o primeiro Educadora Meio-Dia do ano. Fizemos uma pausinha aí. Eu ainda tirei férias de verdade, as meninas continuaram trabalhando, o Fedato também. Você tirou alguns dias, né, Caio? Você passou o final do ano na praia. Isso, eu no dia 29 fui pra Caraguatatuba. Peguei um pouquinho de chuva, viu? Mas depois abriu o sol. Então passei a... Mas na praia até a chuva é gostosa. Exato. Né? Então deu pra pular as ondinhas, fazer pedidos pra Iemanjá, boas vibrações e tamo aí, em 2018. Taila Ramos, você foi viajar na virada do ano? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Não viajei. Passei aqui em Limeira mesmo, passei com a minha família, passei na Comunidade Evangélica Filadélfia, uma reunião especial lá durante a virada. Então passei lá com amigos e com a família também. Aliás, eu vi as publicações que você fez. A virada do ano, especificamente, você estava na igreja. Exato, uma reunião que começa horas antes. Tem contagem regressiva? Não tem contagem regressiva, Caio. Acho que cada igreja faz de uma forma, mas lá não tem. É uma reunião que começa um pouco antes, por volta de 9h30 da noite, e segue, então, até alguns minutos após a virada. E durante a virada tem um momento de oração, um momento de louvor
Então foi assim que eu passei o Réveillon, Caio, com amigos, com a família, foi um momento bem especial. Mas há queima de fogos ou não? Não, Caio, é uma reunião, é um culto mesmo. E aí nesse momento tem oração, tem louvores a Deus, mas não tem queima de fogos. Só depois, quando a gente sai, a gente vê. Mas durante o culto Aliás, não. a queima de fogos, não é? A queima de fogos é um chamariz, além das praias naturalmente ficarem cheias, é um chamariz para o turista, né? Santos foram 15 minutos de queima de fogos, no Rio de Janeiro, salvo engano, 17 minutos de queima de fogos, enfim, as grandes cidades brasileiras, as capitais e as cidades que não são capitais, como Santos, por exemplo, disputam para ver quem tem a queima de fogos mais longa, mas também gera polêmica, não é? Porque os donos de animais reclamam do espocar dos rojões. Eu tenho um pouquinho de medo de fogos, viu, Caio? É que na praia os fogos ficam longe da gente, né? Eles montam aquela estrutura no meio, né, do mar ali, então não tem aquele problema. E acho que na praia isso já está mais consignado, né? Acho que os moradores não reclamam tanto porque já é algo normal, mas eu vi pelo Facebook, né? Muita gente reclamando que os bichinhos sofrem, enfim. É sempre uma discussão. Mas, Caio, vamos combinar? Nunca vai acabar, né? Todo final de ano, todo fim de campeonato, tem fogos e... Enfim, já teve lei, tentaram emplacar a lei, isso não vai pra frente. É uma discussão que todo ano acontece. Bom, como eu não sou pelo politicamente correto, eu acho que tem que ter queima de fogos, sim, senhor. Eu sou pela queima de fogos, eu sou pela beleza da queima de fogos e pela alegria que ela provoca nas pessoas, até porque estamos falando de celebração. Então, o brasileiro que acorda cedo, que trabalha tanto, que luta pela sobrevivência, merece, por que não, festejar. Quando seu time é campeão, ou nas festas juninas, ou quando a seleção ganha a Copa do Mundo, ou numa virada do ano com fogos. Por que não? Por que não? Agora, não é todo dia que há queimas de fogos, sobretudo tão prolongadas como a da virada do ano, né? Há espaço para tudo e todas as coisas podem acontecer sem que os animais ou os protetores dos animais se firam tanto, né? Vamos viver com mais leveza e tomar cuidado com esse tal politicamente correto que oprime o direito de ir e vir de algumas pessoas, que oprime o debate, né? Que torna o mundo, sobretudo, eu estava falando agora de sem sal, sem açúcar, deixa o mundo sem sal, sem açúcar, sem graça, né? Em alguns aspectos do politicamente correto. 12h49, Nani, nós vamos falar agora com o professor da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, Creso de Franco. Começam a valer esse ano novas regras do CONTRAN. Pois é, viu? Vira o ano e já vem essas notícias pra gente, Caio. A novidade agora é que pedestres, olha só, pedestres e ciclistas também poderão ser multados. Essas novas regras, a princípio, começam a valer em abril e a gente vai falar então com o professor Creso de Franco Peixoto, ele é especialista no assunto, ele é da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp. Professor, muito obrigada pela participação no Educadora Meio-Dia e já vou emendar então a primeira pergunta. Em relação aos pedestres, a multa fiz uma pesquisa, a multa é de R$ 44,19, R$ 44,19. Há várias situações que envolvem o pedestre. Quais são essas situações e como será a fiscalização dessa lei se ela realmente vingar? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Educadora. É um prazer falar com vocês, Tayla, Nani, Caio, sobre esse assunto que é muito importante. E certamente ele não vai ser discutido só em mesa de bar, não. Escola, o pessoal na rua, no banco para esperar o ônibus, vai ter uma bicicleta parada na frente. Então, esse valor previsto de R$ 44,19, o grande problema que nós percebemos é a questão da objetividade do expediente legal. Ou seja, cada cidade, cada prefeitura vai estabelecer um modus de atuação e nós temos que treinar os técnicos para que eles possam interpretar o que é a falta e como ela está como ela vai se colocar, né? Então, quando se coloca lá no Código de Trânsito, né? Guiar de forma agressiva. Vejam bem, o que é guiar de forma agressiva? É girar o guidão rápido? É olhar de lado e mexer com os ombros?
Então, essa falta de objetividade que já transparece no expediente jurídico já dá dúvida se a cidade que efetivar o trabalho de fiscalização se vai ter realmente a efetivação do valor da multa, ou seja, será que vão realmente receber essa multa do lado jurídico? Porque quando você tem algo muito claro, bem objetivo, por exemplo, para carro, o limite de velocidade em ruas e trânsito local é 30 km por hora. Mesmo a gente até rindo, porque muita gente guia carro, estuda o livrinho e nem se lembra disso, né? Mas é objetivo. Ou seja, a multa, a partir do instante que tem equipamento válido, né? Ela é objetiva e o valor pode ser cobrado sim. Mas como que nós vamos garantir que juridicamente esse valor vai ser efetivado por essa subjetividade? Agora, o outro lado. E a hora que nós multarmos o cidadão como um todo, primeiro é importante lembrar qual é a função da multa. Porque a multa é para o cidadão que saiba, vejam bem, o cidadão que saiba que ele não pode praticar tal ato, então mexe-se no bolso dele. É assim que se faz no mundo inteiro, né? Inclusive para bicicleta e pedestre tem vários exemplos no mundo. Então, até que ponto, a hora que nós multarmos o cidadão, ele recebe uma multa, e a primeira coisa que ele vai provavelmente alegar: pro agente de trânsito, o senhor quer me multar? Pode multar. Quer ler minha placa? Perceberam? Esse é um primeiro ponto. Aí nós vamos ter que recorrer àquele outro expediente que parece que nosso Brasil agora, eu ouvi o Caio comentando até no Politicamente Correto, eu queria colocar nessa cesta de valores aí, um detalhe que é a obrigação de andar com documento na rua, né? Até que ponto os cidadãos estão andando com documento na rua, que vai ser e deve ser um instrumento jurídico para poder se efetivar a ação da multa. E aí, a última parte. Imaginemos uma pessoa num extrato social inferior que receba essa multa e depois vai alegar que não pode pagar. Até que ponto nós vamos ter um caráter do ponto de vista jurídico que obrigue a efetivação de pagamento de valor para aquele que talvez não tenha o suficiente para colocar a comida na mesa, né? Então, eu acho que esse debate é muito maior. Eu só queria jogar uma coisa que eu acho que é importante discutir. Qual é o problema principal? É a necessidade de uma faixinha educacional. Eu vou devolver para vocês, que eu acho que eu já estou falando muito, para a gente convergir em um outro ponto que vocês acham interessante. Professor, bom, então a multa para pedestre, R$ 44,19. Então vamos lá, para quem atravessar fora da faixa, quem ficar no meio da rua. E tem aqueles casos de quem usa a rua, de repente, para fazer uma festa, utiliza a calçada, enfim, para outro fim, para festas, atividades esportivas. Essas pessoas vão ser multadas. É uma lei municipal? Não, é uma lei federal. É uma lei do CONTRAN. É o caráter federal, sim. Isso. E para os ciclistas, a multa é de R$ 130,16 e tem até a apreensão da bicicleta, Caio. Para quem pedalar na calçada, guiar de forma agressiva, como o professor falou, que a gente não sabe o que é o agressivo, talvez como um doido na rua, sei lá. Né? Colocando em risco a integridade física dos outros motoristas e dos pedestres também, né? Agora eu te pergunto, as cidades não têm nem ciclovias. Limeira não tem ciclovia. Não, na verdade tem, não é? Não, mas não é na cidade toda. Em alguns pontos do anel viário pontos apenas, né? Então eu acho que a discussão também é essa. Não, e aí tem o problema de definir o que é ciclovia e ciclofaixa, que muita gente não sabe, perdão a interseção. Não, sim, tem essa diferença. Eu, inclusive, professor, o que é ciclovia e o que é ciclofaixa? Ótimo, rapidinho. A ciclovia é um local segregado de circulação de bicicleta, ou seja, separado mesmo. Tem que ter dos dois lados algo alto, bloqueio, para realmente ninguém invadir lá. Aquela famosa saidinha do carro, que ele queima a faixa e entra no local da bicicleta, que ali é ciclofaixa, porque é só uma pintura. Ora, se o motorista não respeita a linha dupla amarela contínua, que a gente chama de faixa dupla, né, que é gravíssima, né? Imagina aquela invasãozinha ali que parece que é sem muito problema, né, que essa é ciclofaixa, também pouco existente. E ainda tem um problema que ela fica apagada. Eu devolvo para vocês. E gostaria de fazer aqui uma correção. Eu acho que Limeira não tem nenhuma ciclovia. Limeira tem ciclofaixa, então a faixa tem. Eu estou me lembrando daqui do anel viário, ciclofaixa tem. Agora, ciclovia em Limeira
Daí seria uma espécie de guarda-reio? Muito grande da minha memória, mas... Ou como é que chama? Aquelas elevações no asfalto para que o motorista não invada, né? Não é exatamente um pode ser taxa. É uma guia, taxa, né? O guia elevado. É um guarda-reio, é uma guia, né? Exatamente. Não Caio, pode ser guarda-reio, não. O professor, e aqui, Oi. falando nessa questão do pedestre, o professor está falando de Campinas, mas se a gente for citar o anel viário, Caio, eu acho que o pedestre tem que atravessar na faixa de pedestre, óbvio. Agora, você pensa o anel viário de Limeira, que ele tem uma extensão enorme. Se a gente pegar aqui embaixo da Rádio Educadora, o cidadão está ali na rotatória. Aí, se ele estiver no meio do anel viário, ele vai ter que voltar, andar sei lá quantos metros para conseguir atravessar. Então, na verdade, as próprias cidades não têm essa estrutura. Por isso que as pessoas atravessam no meio dos carros ali, porque realmente as vias são muito longas e não tem essa estrutura para o pedestre. E o motorista não para, né? Parece que a gente vai... Você já foi a outros países, Caio? Eu acho que essa é uma cultura que não tem no Brasil, né? O motorista parar para o pedestre. Que tem um problema também Na praia da tem velocidade isso, tem que ser atenuada. Vou me lembrar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o motorista... Ai daquele motorista que não parar na faixa de pedestre, ainda que o sinal esteja verde. Né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa cultura. Abriu o sinal, a gente passa pela faixa de pedestre e pode ter o pedestre ou não. Agora, nos Estados Unidos, o motorista é obrigado a parar na faixa de pedestre, estando o sinal aberto ou não. Professor, a minha dúvida com relação a esse novo conjunto normativo é uma só. Afinal, quem é que vai fiscalizar? Perfeito. A lei, ela é federal. Na realidade, nós temos que estar embasados numa lei nacional, que é o Código de Trânsito, que é o CTB. Mas, desde 1998, nós já estamos falando em 20 anos, faltava regulamentação. Agora, essa regulamentação chega. Mas, Caio, veja o seguinte, enquanto que no Código, com relação a pedestres, tem apenas 5 citações de crítica à ordem e dever a ele em 71 citações, que dá 7% só de citação contra pedestre, ou seja, obrigando o pedestre a fazer o certo, com relação a ciclistas, essa porcentagem ela é bem maior, né? Já é 38%, ou seja, 5 em 13. Mas o que eu quero colocar, que eu acho que eu posso te ajudar a entender esse problema, é que, vamos lá, a fiscalização. Faltava um instrumento jurídico para que permitisse estados, municípios, para efetivar a ação da fiscalização. A fiscalização exige, inclusive, que tenha o expediente jurídico e caracterize a multa. Outra coisa... É obrigatório andar na faixa de pedestre, por parte do pedestre, quando tem a faixa disponível. Qual é a punição? Não tem, só é obrigado. Na realidade, nós entendemos isso como fases de evolução de código. Se, afinal de contas, já faz praticamente 100 anos que na França cruzar fora da faixa já dava multa, né? Nós estamos aqui, 100 anos depois, discutindo esse mesmo tema. Só que agora... a prefeitura vai ter que treinar o seu pessoal, estados também, companhias de engenharia de tráfego, etc., para poder treinar a aplicação da multa. Então vai ter que ter uma questão muito clara sobre o que é a forma agressiva, como nós falamos antes, né? O que é isso? Então, definido isso, vai se colocar em prática. A hora que isso se caracterizar por uma interpretação jurídica daquele que foi multado e tem dinheiro para poder pagar o advogado, vamos lembrar disso, né? Ele pode alegar que essa prefeitura X está aplicando uma multa interpretando algo de uma forma diferente da prefeitura Y, por exemplo, Limeira e Campinas, né? Então, vai ter grande discussão jurídica. Será que as prefeituras vão realmente efetivar? Mas eu ainda volto a dizer, apesar de, respondendo a sua pergunta, é o status local que vai ter que efetivar essa ação. Eu não vejo muita possibilidade que isso se estenda até para a polícia rodoviária, porque no caso da estadual, nós vamos estar falando em rodovia. E aí, como vocês estavam discutindo no estúdio, pensar num anel viário que a velocidade é maior, bem maior do que 30 km por hora. E o porquê é importante discutir 30 km por hora? Que segundo pesquisas internacionais, no caso de um atropelado, a 30 km por hora, um carro bateu num pedestre ou até num ciclista, a cada 10 atropelados, um vai morrer.
Se for 50 km por hora, cada 10 atropelados, 9 vão morrer, né? Então, há necessidade de instalar, veja bem, colocação antes que vocês fizeram, atenuadores de velocidade, os chamados traffic calming. Você reduz a velocidade e sinalização para que perto daquele local que possa ter uma faixa, e em particular se tiver do lado esquerdo ou direito uma ciclovia, né, que é o ideal, ou no caso uma ciclofaixa, que se faça também uma análise de risco que vai exigir redução da velocidade. Então, é uma ação concatenada conjunta para poder chegar nisso. Mas a fiscalização vai ter por foco o município. Conversamos então com o professor Creso de Franco Peixoto, ele é da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp. Professor, muito obrigada pelo papo, pelos esclarecimentos, e quando a lei estiver para vigorar lá em abril, a gente volta a falar do assunto, porque com certeza vai render muita polêmica. Obrigada, professor, boa tarde. Boa tarde, para mim foi um grande prazer falar com vocês e esperamos que a gente esteja discutindo, que tem até discussão em Genebra, de aposentado que chegou a pagar quase R$9 mil de multa por andar indevidamente com a ciclista. Esperemos não chegar tanto aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. 1h02, a Aguinaldo Eletrônica conserta TV, equipamento de som, máquina de café, micro-ondas, o monitor do seu computador, receiver. A Aguinaldo Eletrônica também conserta a sua máquina de café. Trabalha com técnicos treinados nas fábricas, com peças originais, e o pagamento é facilitado, retirada e entrega grátis. Orçamento sem compromisso, quase 40 anos de experiência. Aguinaldo Eletrônica, Tiradentes, 1075. Anote o telefone da Aguinaldo Eletrônica, 3441-4311. Mais uma vez, 3441-4311. E o Zap da Aguinaldo Eletrônica é o 97402-1413. Pifou o seu aparelho eletroeletrônico, deu problema o seu aparelho eletroeletrônico, ligue ou mande uma mensagem para o Zap da Aguinaldo Eletrônica, 97402-1413. 1h03, Açougue do Marquinho. No Açougue do Marquinho tem carnes frescas e desossadas diariamente, espetinhos prontos, linguiças especiais, hambúrgueres artesanais, toda a linha fitness, toda a linha light. Tem hambúrguer de picanha, hambúrguer de costela, uma delícia. Além da tradicional costela inteira para fogo de chão. Todas as sextas, sábados e domingos, nesse período gostoso do verão, tem a deliciosa feijoada do Açougue do Marquinhos. E aos domingos, frango, costela, maminha, tudo assado na hora, além de nhoque, maionese, aquela farofa caseiras, tudo feito com o maior carinho pelo Marquinho no Açougue do Marquinho. Açougue do Marquinho, Antônio da Andréa 700 a 100 metros da APAI, no Parque Nossa Senhora das Dores. O telefone é o 3453-5262. 3453-5262, 1h04. Vamos falar com a repórter Ana Paula Rosa, que faz a sua primeira participação nesse meu retorno aqui depois da virada do ano. Boa tarde, Ana Paula. Oi, Caio. Boa tarde a todos que acompanham o Educadora Meio-Dia. Para falar sobre a corrida para o pagamento do IPVA 2018, eu estou no despachante Novo Mundo para conversar com Dulce Helena Poloni Pelosi. Eu estou ao lado dela e a primeira pergunta é em relação aos prazos para pagamento, é em relação ao final da placa, né, Dulce? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Ana Paula. É isso mesmo, hoje começa então o pagamento do IPVA, quem tem a placa do veículo final 1. E aí vai, né? Hoje é 1, amanhã é 2, 3, até dia 22 tem que, né? Todo mundo que tem as placas, os finais das placas, até dia 22 termina tudo. Quem perdeu o prazo da placa, do final da placa, da primeira parcela, não vai conseguir mais pagar parcelado. Aí vai esperar fevereiro, pagar integral sem desconto. Também, se não conseguir pagar, aí então, né? Vai correndo juros. O governo aplica 20% em fevereiro, sobre o valor principal, valor integral, e depois ele vai corrigindo 1,5% ao mês, né, até chegar no final da placa que a pessoa tem. Lembrando que neste ano não chega o informativo à casa da pessoa, a pessoa tem que então consultar com o número do Renavan. Isso, então não vai chegar nem esse ano, né, não vai chegar mais, pelas fraudes que já houve, né, anos atrás.
pessoas que pagaram IPVA e não foi, né, para o órgão correto, então decidiu-se então que não teria mais, né, o recebimento do papel para pagamento do IPVA. E quem quiser tirar o boleto vai ter que entrar no site www.valordoipva2018.fazenda.sp.gov.br. Aí ela vai conseguir emitir os boletos para que a lotérica consiga fazer o recebimento das parcelas. A lotérica também não está conseguindo imprimir as parcelas. Só quem vai pagar integral que a lotérica consegue fazer, então, o recebimento através do Renavan. E também a pessoa pode vir até o despachante e tirar dúvidas. Pode nos procurar, né, procurar os despachantes. Eles também estão fazendo a emissão dos boletos para que, né, os clientes e os que também não são clientes e venham a ser clientes, que venham buscar né, os boletos para que consiga pagar na lotérica, no banco, né, onde ele mais preferir. Então, para reforçar, se a pessoa quiser parcelar até 3 vezes, ela consegue, então, com o final da placa, por exemplo, o final 2. O final 2, o pagamento tem que ser parcelado até esse dia. Até amanhã. Então, hoje é final 1, quem perder o prazo já não faz mais, não consegue. Amanhã já é final 2 e assim por diante até dia 22. Qualquer dúvida, pessoal, pode ligar no despachante, a gente vai orientando. O telefone é 3442-8027. E em fevereiro, então, para as pessoas que perderem o prazo, apenas de forma à vista. Isso, e perde o desconto. Né? O desconto é 3%, mas é um desconto, né, que vale alguma coisa. Em fevereiro já não vai conseguir mais pagar com desconto e vai pagar sem desconto. Muito bem, conversamos então com Dulce Helena Poloni Pelosi, que é proprietária do despachante Novo Mundo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. E precisando, estamos aqui às ordens. Ana Paula Rosa, para o Educadora Meio-Dia. 1h08. É importante procurar a ajuda de profissionais, como os profissionais do despachante Novo Mundo, para não perder a data do pagamento e aí, Nani, ficar com a obrigação de pagar uma multa 20%, salgada, você viu? Né? 20% sobre o valor integral, não é na parcela que você atrasou, não. E acho que é importante, Caio, porque antes vinha Curioso é que o desconto à vista não chega a 3%, né? Mas a multa para quem não paga, 20%. Eu nunca paguei o IPVA integral. Pelo menos no meu caso, eu sempre preferi parcelar. Mas se você tem o dinheiro, né, Caio? Se não for sempre afetar, já pague vista, antes, né? Sempre melhor. Igual a gente falou ontem muito no programa sobre a questão do IPTU, né? Será que compensa com o desconto de 2,5%, que eu acho que deve ser um dos mais baixos da região? Piracicaba, por exemplo, vai conceder um desconto de 5% ao contribuinte que pagar o imposto à vista. E aí, será que compensa? Porque vai dar... Pelas contas que a gente fez ali, não sei nem, dependendo do valor do imposto, não chega nem a R$20. É que a Prefeitura de Limeira precisa urgentemente de dinheiro. Né? Mas não precisa penalizar, né? Fica essa morador, sensação, né, da penalização para quem paga à vista, não é? Porque aquela pessoa que não paga à vista, e há aqueles que nem pagam esperando uma remissão dos impostos, ou então uma... O que a prefeitura dá, meu Deus? Eu não estou muito... Para aposentado... Não estou muito bom de cabeça hoje. É remissão. É remissão dos impostos e é também a questão de o sujeito que não paga. Né? A anistia, você está falando. Ele consegue algum tipo de anistia no futuro. Então ele vê naquilo, digamos, um especulador imobiliário, ele vê naquilo a possibilidade de ganhar alguma vantagem em não pagando à vista ou em nem pagando o IPTU, né? Pois é, Caio, ontem a gente abordou esse assunto no programa, mas há uma justificativa, pelo menos por parte da Prefeitura, que o reajuste dos valores que foi feito nesse ano ficou abaixo da inflação do período, então por conta disso, esse desconto menor para o pagamento à vista acabaria equilibrando o valor e daria na mesma que no ano passado. Mas eu acho que para o consumidor essa não é a sensação, pelo menos, né? Porque pagar à vista com 5% de desconto é uma economia boa. Agora, com esse desconto de 2,5%, talvez seja até mais vantajoso parcelar o valor, pese menos no orçamento familiar do que pagar o valor integral e com desconto baixo, às vezes acaba não compensando, né? Eu não sei ainda se eu vou pagar à vista ou de maneira parcelada. A única coisa que eu sei é que eu vou pagar. Tem que pagar, né? Tem que pagar. As pessoas de bem pagam, né? Não especulam, não ficam aguardando qualquer anistia, não é? Não paga quem é de bem, só não paga se não tiver dinheiro.
de fato, né? Mas é sempre melhor, se você tiver o dinheiro, pagar à vista. Mas nem sempre é possível, né? Até porque Nem janeiro sempre é um você mês tem o com dinheiro. muitas despesas, né? Para quem tem criança, em casa tem material escolar, logo tem aí o PVA, como já foi falado. Então não é só o IPTU, são muitas despesas que pesam. O IPTU no já bolso. vai chegar em janeiro ou não? Não, o IPTU chega em abril e aí o pagamento tem que ser feito em abril. É, o Mas carnê de qualquer chega forma antes. tem que ter um planejamento, né, Caio? Tem que reservar aí um dinheiro, né? O carnê, segundo o secretário Vidotti, que falou com a gente ontem, os carnês já começaram a ser confeccionados. A distribuição começa, então, em fevereiro e março e vence em abril. É que, na verdade, você que tem um plano de uma companhia telefônica qualquer, vai entender o que eu vou dizer. Digamos que você tenha um plano da companhia A. De repente, a companhia A lança um plano para novos clientes. E aí você paga, digamos, R$100 por mês. E de acordo com aquela nova proposta da companhia telefônica, quem trocar a companhia B pela companhia A vai ter um desconto e não vai pagar os R$100 que você paga. Para ter o pacote que você tem, vai pagar R$70. Não tem como o consumidor não se sentir lesado, né? Puxa vida, eu estou na companhia telefônica há tanto tempo e agora eles fazem um plano de expansão para ganhar novos clientes e aí dão descontos para os novos clientes. E aí você fica pensando, meu Deus, então... E eu que estou lá há tanto tempo, né? Que vantagem eu tenho por ser um cliente fiel e estar lá há tanto tempo? Isso aconteceu com todo mundo, não é só comigo. Eu não vou citar nomes de operadoras aqui, mas acontece da Vivo para Claro, né? Não vou citar um episódio envolvendo a operadora, mas acontece da Vivo para Claro, para Oi, para TIM. Nas companhias de TV a cabo, isso acontece o tempo todo. Na questão do IPVA e na questão do IPTU, eu entendo que os governos precisem de dinheiro, mas quem paga à vista, quem se aperta para pagar à vista, deveria ter algum tipo de vantagem. Não é possível que não vá ter uma vantagem melhor do que 2,5%, que é quase nenhuma vantagem, né? Quase nenhuma. Mesmo caso do IPVA também 3%, é um desconto baixo, como você citou. Se atrasar um dia, já paga 20% de multa, que é uma multa pesada, alta, mas para o desconto à vista aí realmente acaba não compensando. Agora, outra coisa que acho que faltou, só complementando as informações que foram passadas, em relação ao aviso. Aquele aviso que era enviado todos os anos pelo governo com o valor do imposto. Esse ano não vai ser enviado esse aviso, então para quem não consultou... Isso é uma sacanagem, né? Acaba isso é uma dificultando a sacanagem. organização, porque agora você tem que entrar lá, Agora você tem que ver a digão, data. né? Exatamente. Já não bastasse você ter de pagar, vira, agora você tem que se virar. Se vira né? nos 30. Eu achava que aquele aviso ajudava muito. Você colocava ali, né? Já tinha o valor da cota única com desconto, já estava calculado ali, E né? uma das alegações é que o governo não quer gastar papel, com né? papel. Com correio não quer gastar também. papel, correio quer preservar a natureza. E aí, o contribuinte que já tem tantas contas para pagar, imagine o pai da família, né? O pai de família, a matrícula, o material escolar, não é? As contas do final do ano, eventualmente se foi viajar, e ele não paga por... pode ser até desorganização, mas... Acaba esquecendo de fazer a consulta, né? perde a data para fazer o pagamento com desconto ou a primeira parcela e aí tem que pagar a multa. Mas, de qualquer forma, vale até um alerta também, porque o valor ele é consultado no site do Governo do Estado, Secretaria da Fazenda, lá há a consulta com o número do Renavan e da placa do veículo. Alguns sites falsos também já surgiram na internet para copiar dados, enfim. Então, fica esse alerta também. Quem vai consultar ainda tem que consultar nesse site que é do Governo do Estado, que é o único site confiável para isso. Eu fiz isso no final do ano, já imprimi o meu IPVA. As guias, né? Não, as guias não. Você não tem, só imprime verdade, o valor, o que você quando vence e o que você tem que pagar. Não Mas tem você guia, não imprime a guia. Você paga na hora, ou você vai no banco ou no caixa eletrônico e já calcula. Tá bom, mas e quem quer pagar pelo banco eletrônico? Pois é. Como faz o pagamento? Pois é, você tem razão. Né? Fica mais difícil. Se não tem o código de barras. Não tem o código de barras. É mais difícil. Na verdade, antes o que era enviado para as residências também era apenas um aviso com o valor, né? Inclusive, houve problemas no passado com boletos falsos com código de barras, mas o governo nunca emitiu esses boletos, né? Eram apenas avisos com o valor do IPVA. Então, agora nem esse aviso vai chegar. Para quem não consultou ainda, tem que tomar cuidado também. Resumindo, minha gente, os governos nunca facilitam a nossa vida. Não. Sempre criam situações, entraves para o pobre do contribuinte, né? Se vire, olha, imprima o valor do site da Secretaria da Fazenda. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que todo mundo consiga fazer. Pega o número do Renavan.
Se a gente fizer uma enquete rápida aqui, muita gente vai perguntar, mas como? O que é o Renavan? Onde é que está o número do Renavan? Né? Não dá para imaginar que todas as pessoas têm facilidade na frente de um computador e que vão saber facilmente qual é o número do Renavan e que vão saber entrar. Entre no link da Secretaria da Fazenda, né? Tem gente que não sabe o que é link. Claro. Né? Tem gente que não sabe, tem dificuldades para digitar um endereço eletrônico, não é? Ah, mas nós vamos fazer uma grande campanha pelo bem da ecologia. Eu também acho que o meio ambiente tem de ser preservado, mas há questões em que não se pode dificultar a vida do contribuinte, uma vez que ele tem a obrigação de pagar. Já aconteceu comigo, de não pagar um determinado boleto, porque uma empresa grande aqui da cidade, inclusive, que administra condomínios, decidiu que naquele condomínio não haveria mais a emissão de boletos. E eu não recebi o boleto no papel. E não recebi o boleto via e-mail. E só não paguei... Porque não veio a conta. Porque não veio a conta. E tive que pagar com multa. E tive que pagar, além da multa, os honorários dos advogados do escritório. Quer dizer, perceba, você não age de má fé, você não deixa de pagar porque quer deixar de pagar, simplesmente vou dar um tombo, né? Naquele condomínio não vou pagar. Você não paga porque você não é informado do débito. Ah, mas você sabe que tem que pagar todo mês. Sim, você sabe que tem que pagar todo mês e tem a cabeça cheia de problemas, como qualquer cidadão tem. Né? E tem a vida, né, misturada nos carnês e nas contas para pagar, como todo mundo tem. E aí você não é informado corretamente de quando tem que pagar. Nesse caso aí do escritório citado, do condomínio, nem pelo e-mail, nem por papel. E tive que pagar a multa. E ai de mim se não pagasse a multa. Ai de mim se não pagasse a multa, mais os honorários dos advogados. Quer dizer, um absurdo, né? Ficou mais caro o pagamento dos honorários dos advogados da empresa de condomínios do que propriamente a conta que eu tinha que pagar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não tem jeito. Procure não ter dívidas. Caso você as tenha, seguramente vão descobrir onde você está. E diferentemente de pessoas que agem de má fé, diferentemente dos maus políticos, não é? Como a nova ministra do Trabalho, por exemplo, que assumiu, mesmo com indicações para que ela não assumisse, né? E quando há suspeição, o político não deve assumir. Não, e agora tem uma discussão assim... Mesmo que ele seja inocente. Até onde a justiça pode interferir numa decisão de gestão, né? Agora, pode, a justiça pode interferir. Exato, né? Se a justiça não puder tocar, né, nas irregularidades, a justiça é a única que tem esse poder de barrar as irregularidades, Caio. A gente espera que no mínimo... Esse país não é sério. A gente espera que no mínimo o político não esteja sob suspeição, né? A juíza do trabalho, né, responde a ações trabalhistas porque ela mesma não... Ministra do Trabalho. Ministra, desculpa. Então, assim, é inconcebível. Filha do Roberto Jefferson, que foi empossada hoje pela manhã. Roberto Jefferson, que abriu o escândalo do Mensalão. Exatamente, do Mensalão, que é um escândalo pré-Petrolão. Exato, né? Pré-Lava Jato. Agora, minha gente, se tem suspeição, não pode assumir o cargo. Ah, mas provou-se que a pessoa era honesta. Aí pode. Daí pode. Mas enquanto está sob suspeição, não assume, né? E vale para todos os P's aí, não vale só para os políticos do PT, vale para os políticos das outras siglas também. Agora, para nós, réis mortais, tem que pagar, viu? Tem que pagar o IPVA, tem que pagar o IPTU, tem que pagar as taxas que você tem que pagar, senão eles vão te achar debaixo da sua cama, né? E vão te fazer pagar de alguma maneira. E a tua multa é pesada. A multa pro honesto que deixou de pagar é pesadíssima. Então vamos estar atentos, porque os governos não vão facilitar a nossa vida, certamente não vão, e se a gente não pagar, nem vou usar a expressão que eu ia usar, mas se a gente não pagar, a conta vai ficar bem mais pesada. 1h20, intervalo comercial. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito mais que rádio. Educadora.
Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Móveis planejados e modulados é na Ciro Móveis. Móveis de alta qualidade e preço muito abaixo da concorrência. Há 69 anos vendendo qualidade. Rua Boa Vista 35, Boa Vista, 3451-3393. Educadora. A maior de todas as liquidações. Liquidação Casas Bahia. São milhares de ofertas indo para as lojas e no site. Ninguém vai ficar sem produto. E é para comprar e levar na hora. Os melhores preços de todas as liquidações. Não perca o preço de liquidação na geladeira Consul Frost Free por R$ 1.599. É uma geladeira Consul por R$ 1.599 em até 14 vezes, sem juros no cartão Casas Bahia. A maior de todas as liquidações é da Casas Bahia, a casa da liquidação. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono nessa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Educadora. O que você quer, a Farmavip tem. Anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo é na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Para saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 24 minutos no WhatsApp da Educadora. O ouvinte José Aparecido é da Praia Grande. Pouquinho distante daqui de Limeira, né? Um pouquinho, hein, Caio? Gostaria de estar lá nesse momento, hein, curtindo a praia. Muitos quilômetros daqui. E ele faz uma reclamação que é a respeito das prefeituras do país. Nem as calçadas aqui da Praia Grande são bem cuidadas. Os prefeitos não cuidam nem das calçadas. Como é que pode multar um pedestre se nem a calçada está em bom estado, né? E nós recebemos uma reclamação hoje sobre as calçadas que ficam no entorno da Unicamp. Exato, a Unicamp FCA ali na região da Chácara Antonieta, Jardim Morro Azul, nós recebemos reclamações, fotos inclusive, que foram enviadas por um ouvinte. Realmente a calçada lá está bem danificada, não dá para nenhum pedestre passar por ali, e a Ana Paula Rosa vai acompanhar de perto essa situação para relatar no quadro Repórter Cidadão no nosso Facebook, para que a gente possa também cobrar providências, né, Caio, da Prefeitura, do Poder Público em relação a isso, porque ali é um ponto bem movimentado, há bastante passagem de pedestre, então a calçada tem que estar em ordem até para evitar algum acidente, né? O André Moisés, aqui no WhatsApp da Educadora, 992225124, diz que pagou pelo Internet Banking na opção primeira cota do IPVA, primeira parcela do IPVA. Então há essa possibilidade de procurar no Internet Banking, né? No banco via internet, a opção de pagamento da primeira cota do IPVA. Você estando com o Renavan nas mãos, lembrando que o Renavan... Bendito Renavan. É aquele numerinho que está... Não é na sua carta de motorista, não. As pessoas confundem. É no documento do carro, Exato. Né? Então, se você pagar e não estiver com o documento do carro, não vai conseguir também. Então, é importante estar com o Renavan na mão, Caio. Bom, um ouvinte que não se identifica, portanto, eu não sei se é ouvinte ou se é ouvinta, se é ouvinto ou se é ouvinta,
diz que o diretor do... Eu não vi essa notícia. O diretor do Detran de Minas Gerais tinha mais de 120 pontos na carteira. Definitivamente, diz aqui essa pessoa que participa, o Brasil não é um país sério. Não é, Caio. Acompanhei ontem, essa matéria foi também. veiculada em alguns jornais, no Jornal Nacional também, e ele deu uma justificativa bem esfarrapada, digamos assim, diz que ele tem vários carros no nome dele e por isso as multas chegaram na carta dele, mas ele não sabia, não tinha conhecimento, enfim, entregou a carteira de motorista, vai ter que fazer todo o processo, agora perdeu, né, a permissão para dirigir, tá andando com o motorista, mas desmoraliza, né, um órgão que é um órgão fiscalizador do Estado, quando a pessoa que cuida disso tá com a carteira irregular, enfim, dá uma desculpa dessa em rede nacional, né? Pois é, ele até pode ficar, ele até pode ter 120 pontos na carteira, né? O que ele tem de fazer é devolver a carteira fazer e a passar reciclagem, pelo né? tal processo de que vai ser feito reciclagem, agora, né? mas de E qualquer vai forma... ficar com a carteira suspensa durante um determinado tempo, né? Ele não pode continuar andando com a carteira com a pontuação estourada, né? É, o que vai acontecer, ele já entregou a carteira, vai fazer todo o processo agora, chegou de motorista para o trabalho ontem, isso foi noticiado pela imprensa, mas isso só veio à tona também por meio de uma denúncia que foi feita, enfim, e aí foi descoberto, então, que ele tinha esses pontos na carteira, mas é o que eu disse, é um órgão fiscalizador e a pessoa que cuida desse órgão, numa situação dessa, acaba tirando perante a população a moral, digamos assim, né, a credibilidade desse órgão que deveria fiscalizar essa situação. A Marilene Moraes da Silva diz que pagou ontem a primeira parcela do IPVA numa casa lotérica. Ah, que beleza. Ela pagou até antes do prazo, né? Antecipado, né? Tem gente que é organizada, né, Caio? Consegue aí, sobrou um dinheirinho aí do final do ano e já pagou IPVA. Belezinha, que bom. A ouvinte Cláudia Alves, será que é esse o nome dela? Faz uma reclamação aqui que houve um racha, ou estão acontecendo rachas com motos, mais ou menos 200 motos, muito barulho e bagunça. Mas onde isso? Ela mora no Águas da Serra, 200 motos. A gente pode apurar essa informação, Caio, mas não houve, pelo menos aí no início da madrugada de racha hoje, nenhum com registro sobre 200 isso. motos me parece um pouco improvável, não? Pois é, eu moro naquela região ali ao lado do Jardim Águas da Serra, no Jardim Santa Adélia, e não notei nada. Ia passar desapercebido isso, com né? certeza a gente iria notar na região, mas a gente vai apurar essa informação, Pode ser que aos domingos pela manhã, aos sábados algum à horário tarde, específico, né? os motoqueiros costumam sair para passear de moto. Já vi muito isso, né? Nas rodovias aqui da região, na Anhanguera já vi, principalmente na Bandeirantes que nós chamamos de Bandeirantes Nova, né? Que é esse trecho que passa por Limeira, não é exatamente um racha de motos, né? Eles saem para passear, mesmo assim, 200 motos, né? Não tenho conhecimento também, não. Não, entendi. Ela reclama que ela congrega numa igreja do Belim Almeto e que no bairro, aos domingos, as motos passam rachando. E por isso eles não conseguem prestar atenção no culto, porque o barulho externo é muito grande. Então isso tem que ser averiguado. Não é no Jardim né? Águas da Serra, então, Caio. Lá no Belim Almeto há uma avenida conhecida por esse problema, chama Avenida Canadá. Já houve alguns registros também no plantão policial. Acho que é uma situação recorrente e cabe fiscalização, né? Diz aqui o Egberto da Vila Castelar que todo domingo há carros sobre as calçadas da Igreja Matriz. Deve estar se referindo à Catedral. Nossa Senhora das Dores? Nossa Senhora das Dores. Naquela praça... porque na lateral, naquela onde praça há, de fato, calçadas muito largas. do lado ali dos bancos, onde tem, né? No entorno da igreja. Os dois bancos ali, o Itaú e o Bradesco, a calçada realmente é mais larga. É dos dois lados, né? Dos dois lados. Eu acho que os carros ficam em cima da calçada mesmo ali. O que não pode, né? Pois é, mas não pode, né? Não pode. Mas aí é uma questão... não pode. Não tem questão, né? Eu quis dizer assim, é porque está tendo um culto e... Culto não, né? Na verdade, uma missa. Mas não pode. Porque algumas pessoas querem promover uma espécie de guerra santa. Se não pode pro evangélico, porque pode pro católico. E não se trata disso. Não pode pro evangélico e não pode pro católico. Não é isso? São condições
Nós vivemos, pelo menos em tese, num país democrático em que determinadas coisas valem para todos. Para todos, né? Certamente há em igrejas evangélicas situações semelhantes a essa relatada numa igreja católica. Pode para o evangélico? Não. Pode para o católico? Também não. Isso tem que ser levantado junto à Secretaria de Transporte, né? De mobilidade urbana. De mobilidade urbana. Porque normalmente isso acontece no final de semana, em horários alternativos, então talvez a fiscalização não seja tão intensa, mas deveria ser, né, Caio? Boa tarde. Os motoristas também têm de ser reeducados, pois não respeitam os pedestres. É verdade. Moro perto da Hípica, faço caminhada todos os dias e tem uma faixa de pedestre que nunca param para que eu possa passar. Diz aqui a Pamela Cardoso. Tem toda a razão. Toda a razão, toda a razão. Aí já volta aquela questão cultural que nós falamos no início do programa, né? A questão da educação. Os motoristas muitas vezes não estão nem aí e o pedestre sofre, né, gente? Se não tem um semáforo no local, não tem realmente como atravessar, né? O Valdevino José da Silva pergunta, Caio, se o carro é final e não coloca o número. Quando começa a pagar? Começa hoje. Vamos trazer uma tabela, não é? Hoje é a placa final 1, assim sucessivamente, todos os dias. Vai do dia 9, que é hoje, até o dia 22, mas há um calendário específico, até o final 0, né? Roda, é rotativo, mas a gente tem esse calendário disponível no site da educadora, eu trago já essa informação. Bom, a minha placa é final 1, portanto... Paga hoje, Caio Bortolã. Ou eu pago hoje a primeira parcela, ou eu pago hoje à vista, ou eu pago em fevereiro em parcela única. Sem desconto, em fevereiro. Sem desconto. Ou então, meu amigo, ferrou. Não é? Uma ouvinte que não se identifica mostra aqui, ela manda a fotografia do pagamento do IPVA que foi feito ontem no Poupa Tempo. Limeira ainda tem o Poupa Tempo municipal ou tem apenas o Poupa Tempo estadual que fica lá no Shopping Nações? O estadual tem, porque eu fui ao Poupa Tempo esse ano ainda. Tem. Agora, o municipal fica no shopping pátio. Tem no sim. Pátio Office. Tem sim, que é onde fica o Procon, o Banco do Povo. Naquele complexo é o Poupa Tempo de Limeira. Isso. Então, ainda há o Poupa Tempo municipal. Sim. Agora, o tributo IPVA, eu imagino que a pessoa se refira ao Poupa Tempo do Shopping Nações. Exato, porque daí é no Poupa Tempo estadual, que fica no Shopping Nações, que há uma unidade do Detran, além da unidade que já fica aqui no Anel Viário. Então, esses pagamentos é apenas nesse Poupa Tempo do Estado. Minha querida amiga Cássia Arcaro Cog, que é esposa do meu também querido amigo Marcelo Cog, ex-secretário da Agricultura aqui de Limeira, ex-secretário também da Secretaria de Serviços Públicos, informa que Limeira tem sim uma ciclovia na ligação da Tatu Lopes. Deixa eu me localizar. Que lá é ciclovia e não ciclofaixa. Mesmo, muito obrigado. Lá é ciclovia mesmo. A Cássia pela informação. 1h34 agora. O Natanael Kiel é quem pagou no Poupa Tempo o IPVA. E por aí a gente percebe que o brasileiro honesto dá um jeito. Ele lógico. se informa, ele vai pagar em algum lugar, ele não deixa de pagar. O brasileiro honesto faz até com certo prazer, não é? Eu preciso confessar que eu sinto um certo prazer quando eu pago uma conta. Eu também, Caio. Que coisa estranha, sensação né? de dever cumprido. Uma coisa que você fala, já me livrei, acabou. Tudo bem que tem contas que são Pelo longínquas, de mas dá é bom pagar a conta. Um certo alívio, né? Um certo prazer quando a gente paga uma conta, porque é sinal que tem o dinheiro na conta para pagar, né? Que tem o dinheiro, que consegue ter o dinheiro ali para pagar a conta. O brasileiro de bem faz assim. O brasileiro nem tão de bem não se preocupa tanto com isso. Na Clínica Caro, você descobre que tratamento ortodôntico não precisa ser complicado nem caro. Na Clínica Caro, o atendimento é rápido, os tratamentos inovadores e o melhor de tudo, com um orçamento que cabe no seu bolso. São 5 consultórios em Limeira com especialistas em aparelhos, estética, implantes, prótese, clínica geral e tratamento de canal. Descubra o que a Clínica Caro pode fazer pelo seu sorriso nesse começo de ano. Marque uma avaliação gratuita pelo 3442-6928, 3442-6928 ou acesse clinicarcaro.com.br. Clínica Caro, todos os sorrisos em um só lugar. Nós já falamos hoje, mas falaremos novamente agora do despachante Novo Mundo.
Para licenciar ou transferir o seu veículo, despachante Novo Mundo. Para renovar a habilitação, despachante Novo Mundo. Para pagar o IPVA, despachante Novo Mundo. Qualidade nos serviços, rapidez, segurança, confiabilidade no despachante Novo Mundo, da Luiz Pântano 578 no Parque Novo Mundo. Ou então, principalmente agora, se você está com dúvidas com relação ao seu IPVA, ligue para 3442-8027. Pode ligar para o 3442-8027, pede para falar com a Dulce ou com o PEL, com o Reinaldo Pelosi. Você fala com a Dulce ou com o Reinaldo Pelosi no despachante Novo Mundo. Tendo contato com o despachante Novo Mundo, você descobre como é fácil andar com a documentação em dia. A sua documentação tem de estar em dia, principalmente nessa época do ano, quando você pode estar, por exemplo, viajando ou se programando para viajar ainda em janeiro ou no carnaval. E se você teve problemas com a sua habilitação, suspensão ou cassação, procure o despachante Novo Mundo, que parcela em até 12 vezes no cartão. Despachante Novo Mundo. Eu repito o endereço: Luiz Pântano 578 3442 8027. Em 2018 vai estar conosco mais um ano o Manjar do Marquês, o melhor bacalhau do mundo. Todas as delícias da gastronomia portuguesa no Manjar do Marquês, da Washington Luiz, quilômetro 154, em Cordeirópolis, posto Graal Barreirense, Manjar do Marquês. Para pedir e receber em casa, o delivery do Manjar do Marquês é o 3556-9720. Agora, 1h37. Vamos a mais um intervalo comercial. Estou com a cabeça meio bagunçada. É o Limeira em 1 minuto agora. Vamos ouvir o Limeira em 1 minuto e depois mais um intervalo comercial para voltarmos daqui a pouco aqui na Educadora. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. A Receita Federal liberou nesta semana a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda para pessoa física de janeiro. Ao todo, serão desembolsados 310 milhões de reais para declarações de 2008 a 2017, incluindo mais de 165 mil contribuintes que estavam na malha fina, mas já regularizaram as pendências com o fisco. A lista com os nomes está disponível no site da Receita na internet. A consulta também pode ser feita pelo Receita Fone, no número 146. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones que permite o acompanhamento das restituições. O dinheiro será depositado nas contas no próximo dia 15. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está aí no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Educadora! A maior de todas as liquidações. Liquidação Casas Bahia. São milhares de ofertas indo para as lojas e no site. Ninguém vai ficar sem produto. E é para comprar e levar na hora. Os melhores preços
de todas as liquidações. Aproveite, tem preço de liquidação no conjunto de panelas aqui na Casas Bahia. É uma grande variedade de panelas com as melhores condições de pagamento para você começar o ano de panelas novas na sua casa. Não perca! A maior de todas as liquidações é da Casas Bahia, a casa da liquidação. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Muito mais que rádio. Educadora. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-0017221/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobopastor.com.br. Todo mês eu contribuo para me aposentar e agora vai mudar tudo. Não, vai mudar para quem ganha muito, trabalha pouco e se aposenta cedo. A reforma vem para combater privilégios. Ah, é? E eu? Para quem já se aposentou ou já pode se aposentar como a senhora, não muda nada. Também não muda nada para trabalhadores rurais e para quem recebe o BPC. Aí eu sou a favor. Reforma da Previdência. Contra os privilégios. A favor da igualdade. Governo Federal. Ordem e progresso. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 1h42, voltamos das férias. O Edmundo Silva, que ficou afastado em dezembro, o Ivan Schutzer, a Nani e eu. Hoje tem 2.1, né, Nani? Qual é o tema do 2.1? A gente vai falar sobre jovens geniais, jovens que estão à frente do seu tempo, com vários exemplos. Um jovem que passou nas melhores universidades do país, outra também, bem jovenzinha, que já escreveu um livro. Enfim, a gente vai falar aí sobre essa nova geração aí que tá passando a perna na gente aí, viu, Caio? Tem muita gente boa com talento que vai ter futuro aí quando crescer. Semana passada o programa teve enorme repercussão, com um programa que falava sobre ufologia, né? Você viu, Caio? Professor Laércio. São temas diferentes daqueles que nós debatemos todos os dias aqui no Educadora Meio-Dia, por exemplo, e com uma abordagem nem tão local, né? No Educadora Meio-Dia nós falamos mais do dia a dia da Limeira, cidade, né? E na semana passada foi esse tema que me surpreendeu, porque, na verdade, Caio, até quem não acredita em vidas em outros planetas, de repente se interessa, né? É um assunto que eu acho que realmente chama a atenção, e o professor Laércio, né, deu uma aula aí muito legal sobre o tema, então valeu a pena. Bom, eu dizia que nós estamos voltando das férias, enquanto o Robson Cabrini está em férias, o padre Danilo também, essa semana, permaneceu em férias, permanecerá em férias, deixou um material já previamente gravado, e é natural que os primeiros meses do ano sejam um período em que as pessoas descansem um pouco mais. Tudo mais paradinho, né, Caio? Até o trânsito, né? Eu tenho percebido isso. Né? Muito tranquilo. Tá de boa. As crianças brincando, as crianças nas férias. Então, começo do ano é tudo mais lento, né? Falei agora há pouco na passagem de horário, no colóquio com o Ivan, que acho, e de fato acho, o Mário Botion um prefeito sem sal e sem açúcar, mas ainda que, né, a cidade, em alguns aspectos, reflita o comportamento e a atuação do prefeito, tem chovido muito nos últimos dias, mas felizmente nenhuma chuva violenta, não é? Dá para dizer que o volume d'água é muito grande, mas não houve nenhuma chuva torrencial, com ventos fortes que tenham arrancado telhados ou derrubado árvores ou ferido pessoas, né? Derrubado postes, como aconteceu no meio do ano passado. E o piscinão tem sido testado e tem sido aprovado, né? Tem passado nesses testes o piscinão que fica onde
onde está o tiro de guerra aqui em Limeira e numa região que era muito problemática no passado, né? Sim, houve alguns problemas, inclusive, de alagamentos ali na região do Mercadão no final de dezembro, mas foram alagamentos bem mais leves do que os que aconteciam antes do piscinão, por alguns problemas com bocas de lobo, enfim. Mas isso já foi solucionado e, graças a Deus, as chuvas estão mais bem distribuídas, né? São chuvas constantes, sequenciais, não chove muito em pouco período de tempo, que é o que contribui para alagamentos. É uma chuva mais constante, então isso acaba contribuindo também aí com a cidade ontem, e até exemplo, com a administração choveu municipal. o dia inteiro, né? Choveu o dia inteiro e não é aquela tempestade, aquela queda d'água com muita chuva, muito volume de chuva em pouco tempo, que é o que causa o alagamento. Né? Exato, não são temporais, né? Um pouco atípico para essa época do ano, isso deve continuar aí até o final dessa semana. Há uma frente fria no litoral paulista, quem foi para a praia não pegou aí solão, não pegou calor nessa segunda semana de janeiro, mas tem previsão de chuva contínua, mas sem tempestade, sem temporais, e a gente espera que continue assim, né, Caio? Sem alagamento, sem prejuízo para ninguém. Eu passei pelo litoral nesse final de semana, rapidamente, mas é o famoso, o que a gente chama aqui, e o Caiçara também chama, né, de mormaço, né? O mormaço... Queima, hein? Queima. Mormaço. Você que tem a pele mais clara, né? E mesmo você que não tem a pele tão clara, deve se proteger, deve passar protetor solar, porque o mormaço engana, né? Eu falei que choveu na praia, mas teve um dia que ficou nublado e eu já sou meio pretinha, não passo protetor. E mesmo assim queimou, tava, gente, chuviscando, daí parou de chover e o mormaço, quem é branquinho, pega mesmo. Para encerrar, o André do Centro deseja um ótimo ano a todos nós e que Deus nos abençoe e proteja muito. Igualmente para você, André, e para sua família. Tá lá, até amanhã. Até amanhã, Caio. Até amanhã, Nani. Até amanhã, Caio. Bom, não tem sessão da Câmara nesse período. Só em fevereiro. 2.1, hoje às 8 horas da noite, ao vivo e em todas as plataformas. Fiquem todos com Deus. Na sequência, o padre Marcelo Rossi, depois o Edmundo Silva, ao STL com a Hora do Trabalhador e o esporte do Beto Lucato, da Gazeta de Limeira, às 6 da tarde. Semana que vem, o Leão volta a campo no Campeonato Paulista da Série A2, brigando para voltar à principal divisão do futebol de São Paulo. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde de terça-feira e até amanhã. Tchau, pessoal.